Quando você é uma pessoa escolhida por Deus para uma grande obra, você passa por 3 fases diferentes na sua vida. E essas 3 fases envolvem pessoas diferentes e sentimentos diferentes. E você precisa lidar com cada uma dessas fases, sabendo lidar também com cada um desses sentimentos. A primeira fase na vida de quem foi escolhido por Deus é quando somente uma pessoa sabe que você é escolhido. E é claro que essa pessoa é Deus. Só Deus sabe que você é escolhido, porque Ele te escolheu e porque somente Ele sabe do propósito que há na sua vida. Ele colocou você em determinadas circunstâncias e em determinados locais também, diferentes, estranhos, comparado à vida dos outros. Comparado à vida dos outros, parece que estamos num caminho totalmente errado e diferente. Aí você lidar com o primeiro sentimento, que é o sentimento de dúvida e incerteza. Você não sabe o que será da sua vida. Você não entende o porquê nasceu nesse lar, nessas circunstâncias, o porquê passou por algumas dores que outros não passaram, o porquê sofreu traumas tão cedo e você não entende porque somente Deus sabe do propósito que Ele tem na sua vida. Mas aí vem a segunda fase, que é a fase quando você descobre uma parte do propósito de Deus. E quando você começa a ter deslumbres, começa a entender do que Deus tem para fazer em você e através de você, aí tudo começa a fazer sentido. É como um quebra-cabeça e as pessoas começam a se encaixar, as peças começam a se encaixar. Você começa a entender muito do que passou. Você entende o porquê passou, pelo que passou, o porquê sofreu, o que sofreu. E nessa segunda fase, quando você descobre que é um escolhido, o sentimento que você tem é de medo, e que é normal, pela grandeza do que parece vir pela frente. O medo de continuar sendo a pessoa que Deus te chamou para ser, porque é preciso coragem para ser pessoas que Deus te chamou para ser. E é muito difícil, porque você já está vindo de uma fase de muita incerteza, de muita insegurança e de muita luta. E aí você começa a analisar, vale a pena eu seguir no propósito de Deus? Porque parece ser tão difícil, parece ser muita luta, muita dificuldade, parece não fazer sentido algum. Você começa a pôr na balança, será que eu continuo nesse caminho, que é o caminho do propósito? Levando em consideração que agora você já começa a entender que o que está passando faz parte do teu propósito. É preciso muita coragem para ser diferente. E nessa segunda fase, você tem que ter coragem de continuar sendo quem Deus te chamou para ser. Todo dia, quando você levantar da cama, você tem que decidir que você será, nesse dia, a pessoa que Deus te chamou para ser. E não a pessoa que as pessoas querem que você seja. Então é preciso você ter coragem e ser diferente. E aí está a questão, ser diferente é muito difícil. Você tem que enfrentar esse medo de não ser como as outras, mas aí vem a terceira fase. E para mim é uma das fases mais difíceis, porque na terceira fase, na terceira etapa, na vida de um escolhido, todos descobrem que você é um escolhido. Agora é o momento que todo mundo está sabendo, é que o seu projeto agora já está em evidência. Agora o mundo sabe que Deus te chamou para algo maior, algo diferente. E é nesse momento que pessoas de todos os lados se levantam contra você. E se levanta para te atingir nas áreas mais vulneráveis. Eles tentarão te atingir na sua vida familiar, na sua moral
na sua vida conjugal, eles tentarão te atingir no ponto mais fraco, né, para te desestabilizar, tirar você do foco, do centro do controle das suas emoções. E nesse momento, o sentimento que você luta contra é o sentimento também do medo, mas é um outro medo. É um medo de não reagir e perder a bênção, a promessa. Porque você pensa o seguinte, que se você não se defender das acusações, das dores, dos ataques, os ataques poderão te afastar do propósito. Porém, nenhum ataque vindo de fora pode te afastar do propósito. Você precisa entender isso. Isso é o segredo. Você tem que entender que nenhum ataque vindo de fora pode atrasar ou atrapalhar o seu propósito, a não ser o ataque vindo de dentro de você. E é isso que nós devemos entender. O que você tem que entender é que, para isso, Deus fez uma promessa. E a promessa que Deus te fez, ela não muda, ela não falha. Na Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a promessa dele vai ser cumprida, independente do ataque que está vindo de fora, independente da pessoa que está te atacando, seja ela muito importante ou pouco importante. Então nós devemos entender que o único ataque que pode te afastar do propósito é o ataque interno, é o que você faz com você mesmo, não o que as pessoas fazem com você. O que pode te afastar do propósito de Deus não é o que as pessoas falam de você, entenda isso, mas é o que você fala de você mesmo. Então, quando você se enxergar nessa terceira fase e ver que você está sendo atacado, caluniado, perseguido, lembre, a inveja das pessoas, o que elas falam ou deixam de falar de você, não inaltera na sua promessa. Entenda isso, isso tem que ficar claro na sua mente. Não afeta o seu propósito, porque no final das contas, quem vai te abençoar é Deus e não as pessoas. Então, a opinião delas não importa. O importante é o quanto você pensa sobre você mesmo e o quanto de certeza você tem de que Deus já te deu tudo que é necessário para que você viva o que Ele tem para você. Então, não importa se você está na primeira, na segunda ou na terceira fase. Fique firme na certeza de que foi Deus quem te chamou. De que tudo um dia vai se encaixar. Todas as dores farão sentido e que não importa o que você fala, ou não importa o que falarem ou fizerem contra você. A opinião das pessoas não tem poder de te afastar da promessa. Isso é muito importante. Nunca esqueça disso. A opinião das pessoas não tem o poder de te afastar da promessa que Deus tem para você. Isso tem que ficar claro para você e você tem que levar isso na sua vida. Deus não falha, a promessa dele não falha. Quando eu estava num processo de um grande negócio que Deus colocou na minha mão, eu passei por essas 3 fases. E a terceira fase é a mais difícil, até porque na terceira fase é o momento que você já sofreu um monte de ataques, as pessoas estão querendo atingir o seu emocional, atingir a sua honra, né, atingir a sua família, e você geralmente vai estar nessa fase sem dinheiro, sem recurso, sem nada, né? Então você suportar, essa é a fase que a gente pensa em desistir de fato, porque a gente acha que chegou no limite, né? E eu te aconselho nesse momento tenha persistência. E a persistência para nós é a persistência naquilo que Deus te prometeu. Porque você tem que ter a certeza que Ele não vai deixar de cumprir. Ele não vai deixar de cumprir. Então, para você ter persistência em algo que Deus te prometeu, se você colocar isso como centro na sua vida, vai ficar mais fácil.
vai ser mais fácil. Persista naquilo que Deus te prometeu. Eu tenho certeza que você já persistiu em muitas coisas que você mesmo quis fazer, que você mesmo colocou na sua mente de fazer. Por que não ser persistente agora no que Deus colocou na sua vida? Essa é a mensagem que eu te deixo nesse momento. Peço que você compartilhe essa mensagem, que você curta e, se fizer sentido, deixa um comentário. Vamos fazer essa mensagem, essa nossa experiência de vida, a chegar em outras pessoas que talvez está passando o que eu já passei ou que você está passando nesse momento. Deus te abençoe, continue firme.